de Leiria, Viana do Castelo e Portimão, o Campeonato de Portugal de Karting Kia seguiu no Kartódromo Internacional de Braga para a quarta e penúltima prova e também uma das mais emocionantes da temporada. 69 participantes distribuídos por 6 categorias, a fazerem as delícias no traçado minhoto da modalidade mãe do desporto automóvel, onde a maioria das corridas teve o desfecho à bandeirada xadrez, numa altura do campeonato em que já se começam a definir candidatos aos títulos. Mas antes de espreitarmos as corridas, fomos saber como funciona o sistema de pontuação da corrida pré-final. É optativa, feita no segundo dia de prova, depois das mangas de qualificação e antes da corrida final. Que assim temos mais uma corrida no fim de semana. E depois, porque a pré-final tem uma pontuação diferente da manga da qualificação. A manga da qualificação 1 e 2 dão 50% dos pontos da final, que neste caso são 25 pontos, 50% metade. E além disso, ele faz o alinhamento da pré-grelha para a pré-final. E a pré-final dá 75% dos pontos da final. E toda a gente a faz para adquirir o máximo possível de pontos. E como somar pontos é o objetivo, vamos às corridas. A pré-final da categoria Júnior arrancou com Diogo Martins a liderar, mas não sozinho. A formarem pelotão, Rodrigo Testa, o líder da categoria Duarte Pinto Coelho, Juno Kim, que partilhou a linha da grelha com Martins, e Francisco Costa, que acabou por não aguentar a pressão ao distanciar-se um pouco do grupo e ao entrar numa batalha com Tomás Martins. Na frente, ora seguiam em pelotão, ora em grupos, com Juno Kim a perder o andamento para os da frente à quarta volta. Mas se era Diogo Martins o protagonista da corrida, ele que foi o mais rápido na sessão de treinos cronometrados e também nas duas mangas de qualificação, Testa pressionou e chegou-se à frente na pré-final, conseguindo ultrapassar. A quarta posição estava ocupada por Juno Kim à quinta volta. A dúvida surgia agora pelo segundo lugar, com trocas entre Pinto Coelho e Diogo Martins. O quinto posto estava ainda a ser discutido, também entre Tomás Martins e Francisco Costa. A meio da corrida, investida de Pinto Coelho pela liderança, perdendo-a novamente para Testa, que seguia confiante. Com apenas a quarta posição segura pelo piloto sul-coreano, em definição manteve-se até à última volta, momento em que Duarte Pinto Coelho conseguiu vencer a Diogo Martins por escassas 189 milésimas e 461 milésimas do terceiro Testa. Na final, e em 14 voltas e depois de um arranque marcado por bandeiras vermelhas, Duarte Pinto Coelho impôs a rapidez e liderou praticamente toda a corrida. Se às primeiras voltas teve a companhia de Testa, Martins e Juno Kim, à quinta volta seguia sozinho. Posições atrás, trocas entre Francisco Costa e Tomás Martins. E apesar da liderança de Pinto Coelho, Diogo Martins não desistiu. As últimas voltas foram sempre a dar gás, na esperança de vencer a corrida. Mas Duarte Pinto Coelho venceu a quarta e penúltima prova, conseguindo uma vitória que reforça a vantagem na frente do campeonato. Eu consegui impor o meu ritmo desde o início, ganhei uma boa distância e depois foi só gerir até ganhar. Saio na liderança do campeonato, aumentei a minha vantagem e estou contente por isso. O piloto da RAC terminou com uma margem de 876 milésimas sobre o Diogo Martins, que, além de garantir novo pódio, registou também a volta mais rápida da corrida, com 56 segundos e 45 milésimas. Rodrigo Testa também terminou nos lugares do pódio, mantendo tudo em aberto na luta pelo título júnior para Baltar. Juno Kim foi desta vez quarto classificado e a apenas 206 milésimas de Testa, com Francisco Costa a fechar o top 5 em Praga. Tomás Martins foi penalizado em 5 segundos por danos na carenagem frontal. A evoluir, Francisca Queiroz venceu a classe feminina. A rookie de 14 anos começou este ano a andar de kart. Experimentou numa corrida entre amigos e gostou tanto que pediu ao pai para a inscrever no campeonato. Esta é já a quarta prova que faz. Ela queria fazer motocross, que ela já anda de moto há muitos anos, desde os 5, 6 anos.
E eu queria era arranjar um desporto que não fosse motocross. E quando ela me pediu os kartings, fiquei todo contente e olha, aqui é mais seguro. Este é todo um mundo novo para Kika. E eu, para além das provas, treino muito. Quando me dizem, tens de travar ali, e eu, é muito estar de travar ali. E fica um bocado de travar ali, mas depois... Por enquanto tem de conciliar a escola com os karts, ela que é de Braga e frequenta o 9º ano. Ela nisso é muito responsável. Ainda hoje estava a estudar antes da prova um bocadinho, porque vai ter testes para a semana. E se continuar responsável já sabe que o pai a apoia sempre. Durante a semana tento estudar ao máximo, adianto todos os resumos e isso para a escola. E quando tenho teste trago as coisas para cá e dou uma revisão. Na categoria juvenil, com 18 inscritos, a pré-final de 10 voltas foi liderada por Noa Monteiro até à 8ª, momento em que Pedro Cachada passou para o comando. O piloto andou sempre no encalço de Noa, volta atrás volta. Detrás seguia uma luta renhida entre 4 pilotos, ficando apenas Santiago Alves e Rodrigo Vilaça na batalha pelo 3º posto. Quase no fim da corrida, toques entre os da frente ditaram a sentença e o surpreendente aconteceu. Na última volta, o Noa Monteiro e Pedro Cachada, para a entrada da reta, bateram e eu fui. O Noa Monteiro ficou lá, o Pedro Cachada arrancou, mas só que eu ainda tive tempo de ultrapassar o Pedro Cachada e ganhei. Santiago Alves foi o primeiro a ver a bandeira xadrez, mas depois de passar a meta, teve um problema que obrigou o kart a sair de pista de reboque. Estava a comemorar e estava a bater na ladragem, na carenagem lateral e depois a luva ficou presa na roda. Aleijei basicamente o dedo e aqui, e o cotovelo. Rodrigo Vilaça e Pedro Cachada terminaram logo a seguir, a menos de 4 décimas de diferença. Cachada que venceu as 2 mangas de qualificação e partiu da pole position. Uma corrida que foi preenchida por penalizações devido à carenagem frontal. Martim Marques, Jorge Saraiva, João Barros, Rodrigo Ferreira, Romeu Melo e Diogo Caetano acabaram por cair posições devido à penalização. Na final, Santiago Alves arrancou da pole position e liderou a primeira volta. Pedro Cachada passou para o comando, que ia alternando com Noa Monteiro. Rodrigo Vilaça, um dos favoritos à vitória, partiu da 2ª posição, mas foi forçado a abandonar logo a seguir, assim como Martim Marques. Luta pelo 3º posto entre Santiago e Tomás Gomes, atrás isolados a partir da 6ª volta, Gustavo da Silva, Pedro Barbosa e João Barros, a partir da 5ª posição. Gustavo Silva, Pedro Barbosa e João Barros, a partir da 5ª posição. No final das 13 voltas, o piloto acabou por levar a melhor sobre Pedro Cachada, com uma escassa vantagem de 66 milésimas. Fez ainda a melhor volta de 59 segundos e 343 milésimas. A culpa, se calhar, até foi mais minha. Mas agora, finalmente, arranquei de 7º lá atrás e consegui ganhar. Estou muito feliz. Santiago Alves e Gustavo da Silva foram 3º e 4º e Tomás Gomes fechou o top 5 a já 6 segundos do triunfo. Gabriela Teixeira venceu a classe feminina e terminou em 10ª geral. No final da prova, o Colégio de Comissários Desportivos desclassificou Noa Monteiro por alegada irregularidade técnica no kart. O concorrente Tiago Monteiro apelou e a classificação encontra-se suspensa. Ligados ao karting há 42 anos, a Associação de Comissários do Desporto Motorizado do Estoril teve este ano um novo desafio: ser a organização responsável pela prova de Portimão, Braga e ainda fazer a Taça de Portugal no Bombarral. Existe uma preparação que é feita com muita antecedência, não só na escolha de pista e o acompanhamento da própria pista, como também a seleção dos comissários e toda a regulamentação do regulamento particular da prova, que é mandado para a Federação, os horários, verificar se todos os comissários têm as licenças federativas em dia ou não. Portanto, todo esse processo é feito antes do evento. Desde o secretariado a comissários de pista, técnicos e de boxes, ao colégio de comissários, todos são imprescindíveis para que tudo corra bem. Tudo o que se passa em pista eu também sei, e muitas vezes durante as finais de domingo eu estou também em pista com a minha colega a verificar
todos os acontecimentos de tudo o que se passa em pista. E voltamos às corridas com a categoria cadete 4T. Martim Menezes, líder do campeonato à chegada ao Minho, demonstrou rapidez ao conseguir o melhor tempo nos treinos cronometrados, partindo depois para 2 vitórias nas mangas de qualificação. Arrancou da pole position para a pré-final com David Luiz ao lado. Guilherme Morgado ainda fez a primeira volta como líder, mas depressa Martim assumiu a posição, formando um trio com Lourenço Rocha. Atrás, um duelo entre David Luiz e Tomás Fernandes. À 7ª volta, Guilherme caiu posições, deixando a luta pelo segundo posto para David e Lourenço. Martim Menezes confirmou a superioridade ao vencer a pré-final, com mais de 4 segundos de vantagem sobre David Luiz, que obteve a volta mais rápida da corrida. Lourenço Rocha conseguiu o 3º lugar na corrida matinal. Na final de 10 voltas, o piloto madeirense mostrou garra logo desde o início ao liderar à primeira volta. Com ele seguiam David Luiz e Lourenço Rocha no encalço à procura da vitória. Mas o trio da frente acabou por se separar. À 7ª volta, Martim já rodava só com David. Uma volta depois, seguiam os 3 isolados, cada um na sua posição. O mesmo não acontecia na luta pelo 4º lugar, com várias trocas de posição entre Tomás Fernandes e Guilherme Morgado, que seguiam colados. Martim voltou a bater toda a concorrência, liderando a corrida da primeira à última volta e conseguindo um triunfo que reforça o comando no campeonato. Conquistou ainda a volta mais rápida de 1 minuto, 7 segundos e 244 milésimas. Foi bom para todos. Sentiste alguma dificuldade? Agora não. Algumas partes. David Luiz voltou a ser o mais direto perseguidor de Martim Menezes, garantindo o 2º lugar. Lourenço Rocha esteve em bom plano ao terminar no derradeiro lugar do pódio em Braga, na frente de Tomás Fernandes, de Guilherme Morgado e de Francisco Oliveira. Na categoria dos mais novos, a iniciação, Xavier Lázaro apresentou-se em Braga na liderança com 155 pontos. Arrancou da pole position para a pré-final, depois de ter vencido os treinos cronometrados e as mangas de qualificação, com Francisco Correia ao lado, e assim seguiram durante as primeiras 2 voltas. À terceira, Xavier já rodava sozinho. Atrás seguiam Francisco Iglesias e Leonor Rocha em duelo. E isolados individualmente, Martim Gomes, Duarte Vaz e Guilherme Santos. O piloto da Várzea de Sintra voltou a triunfar, dominou a corrida e rubricou a volta mais rápida. Francisco Correia garantiu o 2º lugar e na luta pela 3ª posição, Francisco Iglesias levou a melhor sobre o Leonor Rocha. Na final de 5 voltas, Xavier Lázaro voltou a partir da pole position na companhia de Francisco Correia, que manteve até ao fim. Atrás da dupla da frente, um trio composto por Leonor Rocha, Francisco Iglesias e Martim Gomes, com trocas de posição. Um fim de semana em grande para o pequeno Xavier, que dominou toda a corrida, fez a volta mais rápida de 1 minuto, 32 segundos e 6 décimas, somando a 3ª vitória consecutiva no campeonato. Foi muito bem, consegui fazer o mesmo da outra corrida e consegui gerir o lugar para o pódio no 1º lugar. Francisco Correia garantiu tranquilamente o 2º lugar e Leonor Rocha completou o pódio, ela que teve nas primeiras voltas a oposição de Francisco Iglesias.
E as corridas do Campeonato de Portugal não são só para portugueses. A lista de inscritos contou também com alguns pilotos espanhóis. É o caso de Cristian Domínguez, o piloto da Galiza que corre em X30 e que fomos conhecer. Tengo 15 años, ya anduve alguna vez, pero en cadete, y mi primera carrera en X30 es aquí. Uma estreia que surpreendeu e agradou o piloto. Es bastante técnico, me gusta mucho, sueles ir rápido si no cometes bastantes errores y bueno, la verdad que me siento bastante cómodo. E vamos rapidamente para as boas lutas da X30 e começar com a pré-final. 21 pilotos inscritos na prova bracarense, com a categoria liderada por Miguel Silva, que soma 125 pontos. Depois de ter sido protagonista das duas mangas de qualificação, Henrique Cruz partiu da pole position, acompanhado na primeira linha da grelha por Luís Alves, que assumiu a frente da corrida durante quase 8 voltas. Atrás seguia um grupo composto por 5 pilotos, que à quinta volta se desfez para ser Pedro Perino a assumir o terceiro posto e Luís Leão o quarto. Mas depressa se juntaram mais pilotos ao pelotão de trás, que à sexta volta já tinha 9 karts envolvidos. No final, Henrique voltou a revelar a rapidez ao vencer as 13 voltas, após um intenso duelo com Luís Alves. Um bocado cansativa. No princípio, perdi logo uma posição no arranque, devido ao mau arranque da minha parte. Depois recuperei a posição para o Frederico. E o Luís Alves já tinha uma margem de avanço para nós, só que eu consegui recuperar. Fiquei atrás dele uma ou duas voltas, depois houve bandeiras amarelas, houve um acidente, não podia passar. Quando passei, tentei ganhar alguma distância, ganhei 1 ou 2 metros e consegui manter essa distância até ao final, com a pressão do Luís. A fazer a volta mais rápida, Luís Leão foi o terceiro classificado à frente de Pedro Perino, penalizado em 5 segundos por danos na carenagem frontal. Mas não foi o único. Também Santiago Ribeiro, Francisco Seródio, Rodrigo Lessa, Luís Caetano, Cristian Domínguez e Sérgio Pereira sofreram penalizações. Já na final, Luís Alves colocou-se na frente da corrida numa fase inicial, mas Henrique Cruz passou para o comando durante a quarta volta. Uma corrida liderada por um pelotão de pelo menos 6 pilotos que foi encurtando volta após volta. À décima já só se juntavam aos dois da frente Frederico Peters e Luís Leão. Enquanto Luís Alves e Henrique Cruz geriam a liderança, à penúltima volta Frederico Peters, que arrancou da 6ª posição, assumiu o comando e cruzou a meta na primeira posição, regressando assim às vitórias no campeonato. Tivemos algum azar na manga anterior, então arranquei de 6º para a final, mas consegui recuperar bem. Fui passando um por um e no fim uma grande luta, mas conseguimos ser vencedores. Desde o início do campeonato que andava mortinho por isto e tinha sempre tido um azar ao outro e foi desta. Miguel Silva recuperou até ao 2º lugar e reforçou o comando do campeonato. Henrique Cruz, Luís Leão, autor de volta mais rápida de 54 segundos e 23 milésimas, e ainda Luís Alves fecharam o top 5. E vamos até à categoria X30 Super Shifter, não sem antes falar do regresso ao karting de Miguel Matos. Como tantos outros, iniciou-se no karting, mas está há 2 anos a correr em fórmulas em Itália. O vimaranense voltou a Portugal para participar na Taça de Portugal de karting, dada a situação pandémica, e vai aproveitar as restantes provas do campeonato para treinar. Este ano, devido à situação em que estamos, não houve campeonato em Itália, onde corri nos últimos 2 anos. Portanto, optámos por fazer a Taça de Portugal de karting, que vai ser no final do ano, e por causa disso também vamos fazer agora as 2 últimas provas do campeonato para aproveitar para treinar um bocado e tentar voltar ao ritmo. No que toca à readaptação, o mais difícil foi mesmo a vertente física, uma vez que no karting existe outro tipo de sistemas de segurança ao qual o piloto já não estava habituado. Fisicamente, a nível de aguentar o pescoço e costas e tudo, porque nos carros estamos muito mais presos e não sofremos tanto com isso. Portanto, foi mais adaptar fisicamente do que propriamente a condução em si.
A correr na mesma categoria, André Serafim, que também se iniciou nos karts, mas, ao contrário de Miguel Matos, por aqui permaneceu. Faço 22 anos de karting e, como tinha dito, regressei no final do ano passado e iniciei esta caminhada no Campeonato de Portugal de karting neste ano, pronto, também fruto da idade e depois de muitos anos andar a competir lá fora. Natural de Chaves, começou aos 9 anos a praticar karting, hoje tem 32. Pelo meio parou um ano devido a projetos profissionais. Mas como o amor pelo karting é muito, decidi regressar, decidi também incorporar a equipa Motocan de forma também a iniciar novamente o Campeonato Nacional e também dar o meu melhor e novamente voltar à grande ribalta do Campeonato Nacional. E vamos até à última categoria, a X30 Super Shifter, dividida em 3 subcategorias. Na pré-final, o líder em termos absolutos e na subcategoria sénior, com 168 pontos, Rodrigo Ferreira largou da pole position, tendo o Ricardo Borges ao lado na grelha de partida. Borges rapidamente assumiu a primeira posição, onde se manteve até à 6ª volta, à altura em que Rodrigo passou para o comando. Na volta seguinte, o piloto também regressou à liderança, posição que conservou até ao final. Luta de posições entre Márcio Moreira, Fábio Mota e Paulo Martins mais atrás, com Márcio a abandonar a 2 voltas do fim. Ricardo Borges venceu à geral e na sénior com Rodrigo Ferreira, que terminou no 2º lugar com a volta mais rápida. No entanto, o piloto portuense sofreu uma penalização e caiu para a 4ª posição da geral, mantendo o 2º lugar na sénior. Hugo Marreiros, líder da Master, garantiu o 2º posto à geral então, vencendo a subcategoria também. Ganhei a categoria sim, mas o primeiro lugar da geral está complicado. Estamos todos a andar mais ou menos ao mesmo nível, o que torna difícil algumas ultrapassagens, embora os 2 da frente estejam ali um pelinho mais rápidos. André Serafim terminou logo a seguir no 3º lugar, 2º na Master. Até meio da corrida, João Barros e Vasco Lázaro travaram um duelo pelo top 5 e pelo 3º lugar na Master. Vasco acabou por levar a melhor, mas sofreu uma penalização que deu a Barros o 3º lugar na subcategoria. O regressado Miguel Matos foi forçado a abandonar a passagem da 6ª volta, numa altura em que era 5º classificado. Mesmo assim, fez 3º na sénior. A liderar a classe Gentleman com 65 pontos e a correr sozinho em Braga, Sérgio Carvalho foi 9º da geral. Os treinos de carburação de manhã não correram nada bem, andei muito pouquinho, saí logo. Fizemos umas alterações, não, foi ali uns erros de afinação, de pressão de pneus principalmente. Pronto. Fizemos algumas alterações na box para ver o que é que melhorávamos. Melhorou bastante, senti muito bem. Na final de 13 voltas, Ricardo Borges partiu da pole position e conseguiu manter a liderança com André Serafim e Hugo Marreiros no encalce. À 2ª volta, Rodrigo Ferreira juntou-se ao grupo, logo atrás outro grupo composto por Miguel Matos, João Barros, Paulo Martins e Vasco Lázaro. Sérgio Carvalho, único gentleman, foi forçado a abandonar a passagem pela 5ª volta, momento em que Ricardo Borges assumiu a liderança sozinho, apesar da pouca vantagem. Borges somou a primeira vitória à geral e na sénior. Tive a sorte de fazer um bom arranque, enquanto os que estavam atrás de mim estavam na luta, eu aproveitei para me distanciar e tive sempre um chassi muito bom, o motor também espetacular e foi só gerir a corrida até ao fim. Já estávamos à procura desta vitória há algum tempo, finalmente conseguimos, foi uma corrida muito dura, tive que dar sempre o meu máximo até à última volta e conseguimos sair vitoriosos. Rodrigo Ferreira, que rubricou a volta mais rápida em 52 segundos e 152 milésimas, foi 2º à geral e na sénior, com a diferença de menos de 1 segundo para a vitória. André Serafim garantiu a 3ª posição e venceu na Master. Lutei para este resultado, trabalhamos arduamente para esta prova. O campeonato está ao rubro, sabia que era importante ganhar aqui. Estou contente e vamos até à última prova e disputar dentro das regras o melhor que seja campeão nacional. Atrás ficou Hugo Marreiros, 2º na Master, tendo Miguel Matos completado o top 5 e a subcategoria sénior. Vasco Lázaro fechou a categoria. De acordo com o plano de contingência da FPAC, não houve a habitual cerimónia de entrega de prémios. A 5ª e última prova está agendada para 14 e 15 de novembro no cartódromo de Baltar. Até lá!
Lisboa.